Então pessoal, vamos lá. No último vídeo eu falei um problema aqui do teste, que era a interface dele, né? Que na verdade o cliente está conhecendo detalhes de imagem da implementação do exportador. Ou seja, o cliente ele sabe, ele pode passar qualquer exportador aqui, ele é responsável por criar esse cara. E era interessante a forma que a gente tinha antes, né? Que esse objeto aqui, essa enumeration aqui, formato, que o cliente simplesmente é como se fossem os botões, né? Que tem dentro. Eu quero exportar para tal formato, então com o boxinho na hora de exportar. Então, gostaria de usar novamente essa interface aqui. Isso, repetindo, não é nada a ver com o padrão Strategy, mas como sempre acontece com o Strategy, eu decidi colocar tudo junto aqui, porque ao usar o Strategy, você talvez, muitas vezes, precise fazer isso. Então, vamos lá. O que isso aí mudaria no teste? Eu voltaria para cá para dizer que teria que ter um formato TXT aqui. Aqui seria um formato HTML e aqui um formato XML. Então, o que é que ele está reclamando aqui? Porque o método exportar está esperando o exportador e está recebendo um formato. Então, a gente vai ter que trocar aqui. Então, na verdade, o que é legal aqui? Opa. O que é legal? A gente vai estar escondendo do cliente esse objeto exportador. Então, a gente vai voltar para aquele código lá, quando eu estava começando a escrever, que a gente tinha que poder declarar aqui um exportador no editor texto. Exportador. Ele está reclamando aqui. Formato. Beleza. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que criar um get e um setter na verdade, do exportador. Seria a solução intermediária aqui, vamos fazer isso. Certo? Vamos migrar o teste. Não vai resolver, porque eu quero já definir com o formato. Então vai ser o seguinte. A gente vai ter que criar um mapa de exportadores. A gente vai ter que fazer assim. Essa solução aqui eu uso, certo? Isso aqui não tem nada a ver com strategy, mas eu uso várias vezes. A gente pode criar um mapa de formato para o exportador. Legal, né? Exportadores igual de e aí eu tenho esse método set exportador, ou add exportador, digamos, que a gente pode configurar no editor de texto previamente e quais exportadores vão existir. Então, vou passar aqui o formato e o respectivo exportador. Então, a gente chega aqui em exportadores, ponto, put, o formato, então a gente vai cadastrando. Para cada formato vai ter um exportador. O que é que eu posso chegar e fazer aqui? Eu posso fazer exportadores.get, passa o formato, e aí me retorna o exportador, e eu vou exportar. Vamos fazer isso aqui só com mais uma variável para ficar mais legível. Certo? Então, basicamente isso. A gente passa o cliente se preocupa em passar o formato, ele seleciona lá no enumeration e os exportadores estão escondidos aqui nesse mapa, dentro do objeto editor de texto. Certo? E aí eu posso, por exemplo, no construtor do editor de texto, vamos fazer aqui o construtor, já deixar os exportadores pré-configurados. E aí no teste, inclusive, eu poderia até colocar novos exportadores. Então eu vou fazer aqui exportador, formato txt, vai ser um new exportador. Entenderam, pessoal, como é que é esse código? Então você coloca aqui todos os exportadores já pré-definidos aqui. Então aí você consegue a flexibilidade do strategy e a
a interface que vai ser complicada para o cliente. Certo? Pode-se também usar outra classe na fábrica do editor de texto, ela que vai ter, para eu deixar meu editor de texto estático, sem mexer o código, né, a gente poderia fazer, esse mapa em algum outro lugar, outra classe, e eu iria aqui nessa outra classe, né, na hora de pegar os exportadores, a gente iria usar outro código para obter o exportador, se você não quiser que o editor de texto varie. Mas aqui eu estou colocando tudo junto, tá? Então a única coisa que a gente tem que fazer para adicionar um novo exportador seria colocar uma nova linha aqui, no construtor, e nada mais mudaria, porque ele pegaria os exportadores e ao mesmo tempo o teste também não precisa mais ficar se preocupando em ficar criando um new exportador, tá certo? Vamos rodar, ver se esse código funciona. Beleza. E para encerrar, só dar uma pausazinha aqui. Eu falei num dos vídeos anteriores que esse código aqui não estava 100% ainda. Na verdade, está muito estranho, né? Essas classes só com métodos gets, né? Essas duas classes, a gente melhorou o código dela, né? A gente jogou o código comum para a superclasse markup, né? Tá aqui. Mas também ficaram duas classes muito parecidas, HTML e XML também, mesmo os métodos só variando o conteúdo dos métodos. A gente sabe por experiência em desenvolvimento de frameworks que isso não é uma boa prática. Então a gente pode fazer simplesmente o seguinte, a gente fazer lá como eu comecei a preparar a classe markup, criar campos. Né? Aqui eu vou até apagar isso aqui. A gente pode criar campos para substituir até as classes, né? Isso aqui realmente não tem nada a ver com strategy, mas você pode se deparar também com isso. Você começa a criar seus strategies, veja que eles são muito parecidos, então na verdade só muda um atributo para o outro. Você vai reduzindo o código. Então a gente pode fazer isso. Vamos fazer. Vamos ver que a gente vai conseguir realmente se livrar daquelas duas classes, o exportador de HTML e o exportador de XML. Vai mudar apenas os parâmetros para elas. Então, vou mandar gerar aqui sets e gets automaticamente. E a classe inclusive pode deixar de ser abstrata, porque ela já tem toda a informação necessária. A partir dos atributos dela, ela pode pegar a informação necessária para montar o código. Então essas duas classes aqui vão ser no obsoleto. O que a gente vai fazer? Na hora lá do editor de texto, em vez de criar um exportador HTML, sem nada, aqui assim, exportador HTML, a gente vai fazer um new, ele vai ser um new exportador markup. Problema porque o método add exportador aceita qualquer tipo de exportador. E a gente vai fazer o seguinte, no exportador HTML a gente vai fazer aqueles sets. Lá. Set início doc. Aí a gente pega a informação lá na classe. Então início doc é esse aqui. Set doc. Aí eu cometei o mesmo bug que cometi naquele outro teste. Deixa eu jogar HTML depois. E seto o início do parágrafo e o fim do parágrafo. Ok. E o fim com barra P. Tá aqui meu exportador HTML. Usando a mesma classe, markup, só que aí eu passo tudo para o parâmetro. E agora vamos fazer a mesma coisa para o XML. XML. O início do documento é uma tag doc, fecha com barra doc, parágrafo.
E aí a gente bota aqui um objeto exportador XML. Com isso, gente, vamos conseguir eliminar duas classes que só tem basicamente essa mesma informação. A gente está trocando essas classes por objetos. Inclusive, se surgirem novos exportadores baseados em Mercap, né, que tem uma tag um pouquinho diferente dessa, a gente pode criar, né, sei lá, exportador XML2. Né, XML2. Ele vai, sei lá, aqui é raiz, barra raiz, parágrafo vai chamar de linha, barra linha. Então, ficou mais fácil, não precisa colocar classe nenhuma, só precisa criar um objeto e mudar. Né? Vou aqui botar um formato XML2. Aqui lá. Inclusive, no teste eu já posso usar de uma nova forma. Então, é legal, né? Embora isso aqui não seja exatamente strategy, mas a gente está vendo que quanto mais a gente mexe no código da forma correta, ele fica legal. Então, raiz, aqui linha, barra linha, fecha a raiz. Então já tem aqui outra funcionalidade, sem precisar criar nenhuma nova classe, né? Só criando objetos. Mexi em nada do editor de texto, quer dizer, só essa parte aqui do construtor, que eu posso também colocar em outra classe. Factory de exportadores, por exemplo, aí já é outro padrão. E vamos rodar o teste. Certo. Tudo passando na hora. Né? Então, inclusive, o código vai ficando mais robusto, né? Porque a gente vai trabalhando nele, a gente vai jogando com superclasses, tá? A tendência, né, desse strategy evoluindo, tá certo? Então, basicamente, vamos recordar aqui, o strategy, ele tem essa questão do contexto, né? Que a gente preserva o contexto e retira dele os algoritmos e coloca no strategy. Então, basicamente é isso. Se você tem algoritmos que variam, use o strategy, coloca os algoritmos no strategy. Tem que se preocupar como passar a informação do contexto para o strategy e como esconder do cliente, né, que é quem está usando o contexto, como fazer o strategy. Tudo isso a gente viu nesses vídeos. Vocês podem acompanhar lá no GitHub. Eu tenho aqui a URL, deixa eu copiar aqui para vocês a URL do repositório lá no GitHub, que vocês podem acompanhar esse código. Vou colocar lá todo isso que a gente está fazendo. Está disponível no GitHub. Certo? E é isso. Obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo Padrão de Projeto. Certo?